Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo para Iniciantes. Quero começar o nosso vídeo de hoje fazendo um agradecimento especial à minha amiga Denise Escovino. Eu pedi e ela elaborou essa logo, que a partir de agora vai representar o nosso canal. Recentemente, a Federação Espírita do Estado de Goiás promoveu um seminário sobre os desafios da liderança espírita na atualidade. Esse seminário ele foi mediado por Rui Meireles e teve a participação do Dr. Enio Francisco, colaborador da Federação Espírita do Estado de Goiás e da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia. Também participou desse seminário o André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira, Jaime Ribeiro, de São Paulo, e o Fabiano Santos, do Espírito Santo. Se você tiver interesse, esse seminário já está disponível no site, no endereço eletrônico da Federação Espírita do Estado de Goiás, que eu vou deixar aqui nas descrições, caso você se interesse em ver posteriormente. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar também disso. Vamos falar um pouco sobre o papel da liderança nas casas espíritas. Tenho ouvido de alguns companheiros de doutrina que o espiritismo está se modernizando demais, fugindo de suas origens, e que abordar temas como a liderança foge aos propósitos doutrinários. Mas o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que devemos viver com os homens de nossa época como devem viver os homens. Nesse sentido, entendo que aprofundarmos os conhecimentos sobre as técnicas de gestão organizacional com foco na liderança é imprescindível para que vivamos conforme os homens de nossa época e aperfeiçoemos nossas potencialidades gerenciais para que possamos melhor administrar nossas casas e também melhor servir. Emmanuel, na questão 204 do livro O Consolador, nos diz que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará à perfeição. Ou seja, o espírito evolui sobre as asas da moralidade, mas também da intelectualidade. No desempenho dos nossos papéis enquanto líderes espíritas, precisamos estar atentos às demandas decorrentes do avançar dos tempos, para que não percamos o bonde da evolução e da transição planetárias. Haja vista que esse bonde viaja célere nos trilhos do tempo, convocando toda a humanidade para uma viagem interior, comparada obrigatória em todas as áreas do conhecimento e das experiências humanas. Entendo que é imprescindível que estejamos capacitados para o cumprimento dos compromissos ora assumidos, bem como daqueles que recairão sobre nós, como responsáveis que somos pela manutenção das luzes trazidas pela terceira revelação, principalmente no que se refere à gestão das instituições que compõem o movimento espírita em todo o planeta e que devem funcionar como células de disseminação da ciência, da filosofia e da religião espíritas. Porém, diante dos cargos assumidos, devemos estar atentos à missão que devemos cumprir, sem esquecer os valores que devem nortear nossas decisões e nossos comportamentos, como, por exemplo, respeito, honestidade, alegria, humildade, gratidão, lealdade, compaixão, paciência e tantos outros. Quando digo missão, não me refiro aqui a uma missão divina atribuída pelos espíritos superiores, mas tão somente me refiro à missão de cumprir bem as tarefas que nos foram confiadas com o máximo de zelo, tendo em vista os objetivos pretendidos. É claro, sabemos das inúmeras tarefas e responsabilidades no campo da materialidade que exigem das nossas lideranças a atenção e o cuidado para com o cumprimento das leis civis, bem como no que se refere à manutenção do patrimônio físico das nossas instituições.
mas que tudo isso não seja motivo para nos descuidarmos do principal, que é o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, a criança, que batem à nossa porta à espera de um acolhimento. Vai-me mais uma vez do Emmanuel, quando na questão 198 de O Consolador, nos diz o seguinte, abre aspas, por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. A razão sem o sentimento é fria e implacável como os números. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Fecha aspas. Por fim, fiquemos atentos aos sabores de poder e autoridade que os cargos que compõem a hierarquia funcional de nossas organizações humanas nos oferecem. Eles, os cargos, são estímulos sutis ao recrudescimento do orgulho e da vaidade que ainda se fazem presentes em todos nós. Para que fiquemos mais atentos a tudo isso, vejamos o que nos diz o Kardec no item 13 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem que pratica. Fecha aspas. Por hoje é só. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, acione o sininho para receber as próximas publicações. Forte abraço e até o próximo vídeo.